Fala galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula, hein? Hoje vamos falar sobre ponto material e corpo extenso. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês qual é a diferença e o quanto isso pode ser importante na prova de vocês, tá bom? Então vamos lá, bora agir. Então pessoal, ponto material é todo o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas se comparada com as distâncias envolvidas. Exemplo disso, um carro que sai da cidade de São Paulo para a cidade de Natal. Então, o carro que sai da cidade de São Paulo para a cidade de Natal percorre uma rodovia. Nessa rodovia temos vários pontos. E aí temos uma certa distância que, se comparar o tamanho do carro com o tamanho da rodovia, tornaremos assim o carro um ponto material. Outro exemplo disso seria a estrela, né? Então a estrela seria um ponto material, ou, como vamos estudar na parte de óptica, uma fonte pontual, né? Aquele corpo que, comparado com as distâncias, ele se torna um corpo desprezível. Já um corpo extenso, galera, é um corpo que toda a sua dimensão não pode ser desconsiderada, ou são comparáveis com as escalas envolvidas. Então não podemos desconsiderar o tamanho daquele corpo se comparado com as distâncias ou a escala envolvida, porque um corpo extenso também pode ser uma fonte extensa. Por exemplo, o Sol, né? A distância do Sol até a Terra torna o Sol uma fonte extensa. Nosso exemplo para o corpo extenso seria um trem atravessando uma ponte, tá? Então quando eu tenho um trem que atravessa uma ponte, eu preciso considerar tanto o tamanho do trem como o tamanho da ponte como sendo distâncias percorridas pelo corpo. Galera, como é que isso pode cair em sua prova? Nas questões, geralmente, se trata um corpo como um ponto material, e ele vem especificando na questão. Ele diz na questão que o corpo é material, é um ponto material. Então você não precisa considerar o tamanho desse corpo. Já se a questão informar que o corpo é um corpo extenso, ou seja, o objeto é um corpo extenso, então você vai precisar considerar o tamanho desse corpo também, beleza? Vou soltar para vocês agora uma questãozinha, um exemplozinho para a gente tratar esse tipo de questão. Galera, uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que os corpos eles podem ser pontos materiais ou corpos extensos, de acordo também com a sua referência. Um corpo que é extenso, ele também pode ser um ponto material. Dei um exemplo para vocês sobre o Sol, que também é uma estrela, né? O Sol ele é uma fonte extensa, né, na óptica geométrica para o nosso planeta Terra. Mas se mudarmos a referência da Terra para um outro planeta mais distante, o Sol se torna uma estrela, assim como as estrelas à noite são para a Terra, um ponto material. E se a gente mudasse a localidade, saísse da Terra e fosse para um outro planeta próximo a uma outra estrela, ela deixaria de ser um ponto material e passaria a ser também um corpo extenso. Então fica ligado, hein? Pessoal, um trem viaja por uma ferrovia com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule o comprimento do trem, sabendo que ele gasta 10 segundos para atravessar uma ponte de 120 metros. Beleza? Então, galera, se liga só. Sabendo que a velocidade é o deslocamento sobre o tempo, né? Então temos que o trem vai percorrer essa trajetória com uma velocidade de 20 metros por segundo. E ao realizar essa trajetória, ao passar essa ponte, o trem, quando começar a ultrapassar a ponte, ele vai percorrer a distância da ponte, que é 120 metros, mais a distância dele também, que eu posso chamar de ST. Ou seja, a distância percorrida pelo trem vai ser a distância, a sua própria distância do trem, né, o comprimento do trem, mais a distância da ponte, ou seja, 120. Tudo isso dividido pelo tempo que ele leva para fazer essa travessia, que é de 10 segundos.
Então vamos passar aqui multiplicando e passar o 120 subtraindo, ou seja, a distância do trem ou o tamanho, o comprimento do trem vai ser 200, né, 20 vezes 10, né, menos 120. Então, o comprimento do trem, chamando de ST, vai ser igual a 80 metros. Beleza? Então, uma questãozinha aí para vocês saberem como realmente pode ser cobrado em prova esse conteúdo. Então, fica ligado, ponto material e corpo extenso sempre pode ser um assunto muito importante para você resolver a sua questão na hora do Enem ou em qualquer outro concurso que você for fazer. Então, fica ligado. Galera, isso foi mais uma aula do canal Bora Agir, hein? Então, segue aí, compartilha, ativa as notificações também, hein? Valeu!